Olá, boa tarde, espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, e hoje, o que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar bastante sobre estratégia, né? Então, para quem não sabe, meu doutorado foi bem na área de estratégia. Foi, na verdade, marketing estratégico. Hoje de manhã postei um story que eu fui para a praia. Então é muito bom, né, morar perto do mar, poder ir para a praia, recarregar as baterias e mesmo assim a gente está trabalhando. E é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês, assim como eu, vivam do conhecimento de vocês. Se eu posso, vocês podem. E viver do conhecimento, existem várias formas para a gente viver do nosso conhecimento. Eu posso viver do meu conhecimento escrevendo um livro, eu posso viver do meu conhecimento dando aulas, fazendo mentorias, eu posso viver do meu conhecimento, inclusive abrindo negócio a partir das minhas experiências de vida. Então eu falo o seguinte: todo mundo pode viver do seu conhecimento. E eu garanto para vocês que por esse mundão afora tem muita gente precisando, muita gente que gostaria do conhecimento que vocês têm sobre determinados assuntos. E por que falar sobre estratégia? Por que a estratégia é importante? Quando a gente abre um negócio, a gente tem que ter visão de longo prazo. Eu não posso pensar que eu estou abrindo um negócio simplesmente para ganhar dinheiro no curto prazo. Eu tenho que pensar que eu estou montando um negócio que vai ajudar muitas pessoas que precisam do meu produto e que vai ajudar as pessoas durante muito tempo. Então, o que eu faço? Eu crio todo um planejamento. Como que eu crio esse planejamento? Vocês lembram que eu fiz uma live sobre oferta de valor? E quando a gente fez aquela live sobre oferta de valor, eu mostrei para vocês o meu Canvas, né? Então, mostrei para vocês aquele gráfico grande que eu faço, onde eu coloco no centro qual que é a minha oferta de valor e coloco quais são os recursos necessários para que eu possa fazer essa oferta de valor. Então é muito importante eu avaliar as minhas conexões, avaliar o meu relacionamento com os fornecedores, avaliar quais são as expectativas dos meus clientes, né? Onde que eu vou disponibilizar o produto, quanto vai custar para eu criar esse produto de valor, né? Qual que é o meu custo, quais são as minhas receitas, e aí eu crio aquele mapa do Canvas. Pois bem, hoje a gente vai dar um passinho além. Hoje eu vou contar para vocês sobre uma metodologia chamada VRIO. Denise, palavrão é esse? Não é palavrão, é V-R-I-O. O que significa V-R-I-O? É a forma como eu administro ou como eu gerencio os meus recursos. Para quê? Para que eu tenha uma vantagem competitiva sustentável em relação aos meus concorrentes. Então, para que eu crie essa vantagem competitiva sustentável, o que eu preciso avaliar? Então, eu preciso pegar os meus recursos, aqueles recursos que são necessários para que eu faça uma oferta de valor vitoriosa, né? Então, eu vou pegar os meus recursos e vou analisar 4 pontos, tá? VRIO é uma sigla em inglês. Então, quais são esses 4 elementos que eu preciso avaliar em relação aos meus recursos quando eu penso em fazer uma oferta de valor?
Então, eu preciso avaliar se os meus recursos são valorosos. O que é isso? Se os meus recursos têm valor. Depois, eu preciso avaliar se os meus recursos são raros. Por quê? Porque os recursos raros, eles são mais valorosos. Depois, o que eu vou avaliar? Se eles são difíceis de serem imitados, né? Então, o I do vril é imitação. Então, se é hard to imitation, né? Se é difícil copiar. E o último elemento é a organização. Como a minha empresa está organizada e se essa minha organização, se a forma como eu organizei a minha empresa, como eu organizei o meu negócio, se ela é boa o suficiente para garantir a minha vantagem competitiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um framework, eu vou criar uma planilha com 4 colunas. Na primeira coluna, o que eu vou colocar? Valor. Na segunda coluna, eu vou colocar se aquele recurso é raro, então a raridade. Na terceira coluna, eu vou colocar a imitação, né, se ele é difícil de imitar. E na quinta coluna, eu vou colocar a minha organização. Valor, raridade, imitação e organização. É o vril, né? Essa é a sigla do vril. E aí eu vou começar a avaliar quais são os meus recursos, né? O que eu vou avaliar? Então, por exemplo, a minha marca. Marca é um recurso. A marca da empresa é um recurso. Eu vou avaliar o quê? Se essa marca, ela é uma marca valorosa, se a minha marca tem valor, se a minha marca é rara, se a minha marca é fácil ou difícil de imitar e se a minha marca ou se a minha empresa está preparada para trabalhar com aquela marca que eu criei, tá? A marca, ela é muito importante porque a marca é a nossa identidade. Então, quando eu coloco a minha marca no vril, na verdade, eu estou colocando a minha identidade no vril. Então, imagina o seguinte: quem está começando ainda não tem uma marca valorosa. Mas, quando a gente pensa em Coca-Cola, a Coca-Cola tem uma marca bastante valorosa. Então, na minha planilhinha vai aparecer um não. Na planilhinha da Coca-Cola vai aparecer um sim. Só que o que eu tenho que fazer? Se na minha planilhinha está aparecendo um não, eu preciso trabalhar para transformar esse não em sim. Agora, uma outra coisa que é importante e que a gente precisa considerar é, dentro daquele segmento, dentro daquela indústria, dentro daquele nicho que eu criei, como que está essa relação de valor dentro daquele nicho que eu estou atuando. Então, imagina o seguinte, eu posso falar para vocês, olha, no contexto mundial, a minha marca é uma marca pequenininha e que é uma marca que não tem valor. Mas, quando eu olho o meu nicho, por exemplo, dentro do meu nicho de mentoria, a minha marca é uma marca de valor. Tá? Então, essa é a análise que a gente tem que fazer em relação a todos os recursos que a gente vai avaliar. Então, o que eu vou olhar? Eu vou olhar, por exemplo, se eu trabalho com e-commerce, né? E-commerce é uma atividade ou é um recurso valoroso? Sim. Agora, ele é raro? Não. Por quê? Muita gente tem e-commerce. Então, se ele não é raro, significa que eu não vou conseguir ganhar muito dinheiro com isso. Então, eu vou ter que
transformar esse não da raridade em sim. E como é que eu vou transformar esse não da raridade de uma coisa que é comum em sim? Buscando diferenciação. Então, o que eu posso fazer com o meu e-commerce, que é uma coisa que não é rara? Como é que eu posso valorizar esse meu produto? Por meio da diferenciação. O que eu vou diferenciar no meu e-commerce para que ele tenha valor? Exemplo, a qualidade do serviço que eu presto, ele tem valor? Sim. O mercado entende que esse serviço que eu presto é um serviço de valor, né? Valor. É um serviço raro? Não. E o que você faz, tem um monte de gente que faz. Se ele está com não de não é raro, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para buscar o sim de raro, né? Porque se o meu produto for raro, eu consigo dar um preço melhor, né? Consigo ter uma vantagem competitiva melhor em relação ao meu concorrente. Depois, esse serviço que eu faço, ele é fácil de imitar? Eu vou dar uma dica. Normalmente o serviço ele está muito ligado a quem presta. Então, a diferenciação do serviço está muito ligada ao profissional. Por isso que às vezes eu falo, não, mas isso que você faz, né? Às vezes eu estou dando mentoria e a pessoa fala assim, ah, Denise, mas esse serviço de mentoria que eu presto, tem um monte de gente que presta. Verdade, só que esse serviço só você faz. Do jeito que você faz, só você faz. Então, tem um monte de gente que pode ter um serviço de coaching, ou um serviço de mentoria. Só que o serviço de mentoria da Denise é o serviço de mentoria da Denise, né? Então, ele vai ser difícil de imitar, né? E se eu perceber que tem alguém imitando o meu serviço, o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma diferenciação. Então, para quê? Para tornar esse copiar, né, mais difícil. A minha empresa está preparada, está organizada para esse serviço que eu presto? Sim e não. Se a minha empresa não está organizada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me organizar para isso. Feito isso, então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma relação daqueles recursos que são fundamentais, que são recursos importantes para que eu ofereça um produto de valor. Então, a minha listinha na minha planilha, né, na linha, eu estou colocando os recursos, nas colunas eu estou colocando o valor, a raridade, o I e a organização. E aí eu vou começar a brincar com isso para tentar verificar como que está a minha vantagem competitiva. Então, quando eu consigo, num recurso, ter 4 sims, né, naquela linha do recurso, lembra? Cada recurso numa linha, cada coluna, o vril. Quando eu consigo sim em todas as colunas do vril, isso significa que eu consegui atingir uma vantagem competitiva sustentável. Uma vantagem competitiva que vai durar muito tempo. Quando eu consigo 3 sims e um não, significa o quê? Que eu tenho uma vantagem competitiva, só que essa vantagem competitiva ela ainda pode ser melhorada. Para quê? Para que eu consiga os 4 sims. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar onde eu ganhei o não, para trabalhar com esse não e chegar no sim. Depois, quando eu tenho 2 sims e um não, e uma outra letrinha do vril, que é neutra, então eu tenho 2 sims, um não e uma letrinha que é neutra, significa que eu tenho uma vantagem competitiva que é temporária. E se eu tenho um sim e um não e as outras são neutras, significa que eu tenho uma vantagem competitiva que ela é fraca. Tudo bem? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar sempre
4 sim. Denise, você foi técnica demais, para mim está muito difícil, para mim está muito complicado entender tudo isso que você está falando, porque é muita novidade. Então, vamos simplificar, né? O papel do mentor é o quê? É descomplicar. O papel do mentor é simplificar. Então, vamos simplificar. O que eu preciso sempre ter em mente? Aquilo que eu faço tem que ser difícil de copiar, sempre. Então, os serviços, normalmente, eles são difíceis de copiar. Por quê? Porque eles estão relacionados a quem presta o serviço. Marca, normalmente, é difícil de copiar, porque a marca é muito relacionada à empresa. Então, eu vou ter que, na minha cabeça, o tempo todo, eu preciso estar pensando, isso que eu tenho, o meu cliente dá valor? Lembra, eu bato sempre na mesma tecla com vocês. Não são vocês que têm que dar valor ao produto. Quem tem que dar valor ao produto é o cliente. Tá? Então, aquilo que eu estou fazendo gera valor para o meu cliente? Sim. Olha para o teu nicho, olha para o teu concorrente. Aquilo que eu faço está gerando valor para o meu cliente dentro do meu nicho? Ou seja, em relação aos meus concorrentes, eu tenho mais valor? Sim. Mantém? Que ótimo. Não. Melhora. Aquilo que eu estou oferecendo é uma coisa que todo mundo oferece? Caiu na bacia das almas? Todo mundo faz o que eu faço? Todo mundo vende o que eu vendo? Ou não? Ou ele é raro, né? Se ele for raro, ele tem... eu consigo rentabilizar mais em cima de alguma coisa que é rara. Hoje a gente estava comentando que muita gente vem para cá para fazer, muita gente da Europa vem para Portugal para fazer curso de surf, né? E a gente falou, podia abrir, né, uma empresa, meu filho falou, né, para a gente dar aula de surf. Tá bom, isso é valoroso, né? Para quem? Para os turistas que vêm para cá, isso é super valoroso. Isso é raro? Não. Por quê? Porque tem muita gente que já está abrindo escolinha de surf. Isso é fácil de imitar? Sim, porque montar uma escolinha de surf é fácil de montar, é barato. E qual que é a estrutura que você tem que ter para isso? A estrutura é fácil, é barata e eu consigo me organizar. Então, quando você faz... Gente, essa é a análise mais simples que vocês precisam fazer quando vocês pensam em montar um negócio, em criar um produto novo, né? São as 4 letrinhas. É a coisa mais fácil do mundo. Então, estou pensando em abrir um negócio. O que eu vou olhar? Ele é valoroso, né? Para quem eu estou vendendo? Ele é raro? Ele é fácil de imitar? E ele exige uma grande estrutura organizacional, sim ou não? E eu estou preparado para isso? Então, assim, fazer o vril não exige, assim, nada muito complicado. Exige o quê? Você conhecer o seu nicho, você conhecer o seu mercado, né? Você conhecer o seu cliente. Lembra, porque quem vai atribuir valor é o seu cliente, não é você. Você avaliar a estrutura e você avaliar se aquilo pode ser facilmente copiável, facilmente imitável ou não. Tá? Simples assim. Por que eu faço isso? Né, porque é uma análise fácil de fazer, a gente consegue fazer sem grandes esforços. E outra, porque quando eu faço o Canvas, o meu Canvas não está completo se eu não fizer uma análise dos recursos que eu tenho e dos recursos que são necessários para que eu tenha uma vantagem competitiva sustentável. O que é uma vantagem competitiva sustentável? É a gente conseguir ficar na frente do nosso concorrente por um longo período de tempo. Isso é a vantagem competitiva sustentável, que é o sonho de consumo de qualquer empresário. Então, quando a gente monta uma empresa,
Se a gente pensa simplesmente no retorno financeiro, a gente não atinge essa vantagem competitiva sustentável. Por quê? Porque eu estou olhando só números. Se eu quiser ter uma vantagem competitiva que dure por muitos anos, eu preciso gerenciar os meus recursos. Essa teoria, ela nasceu em 1954, quem criou ela foi uma senhora, né, chamada Edith Rose, só que ela só ressurge depois, na década de 80, quando o pessoal que começa a trabalhar na área de gestão de recursos retoma os estudos. E ela é muito prática. Eu dei para vocês uma vez um exemplo de 2 laboratórios. Né? Eu consigo fazer análise vril de 2 laboratórios. Eu consigo fazer uma análise vril dos cursos que eu posso criar na internet. Então vamos pensar num curso do tipo perpétuo. O que é um curso tipo perpétuo? É aquele que eu crio e eu deixo ele na plataforma. Né? Ele está sempre com o carrinho aberto, ele está sempre pronto para venda. Então, eu vou criar o meu curso. O que eu vou avaliar? Esse curso que eu estou criando, ele tem valor para quem? Para mim? Não, para a pessoa. O que eu estou oferecendo? O que eu estou entregando? Em quanto tempo ela quer obter o retorno? Qual que é a dor dela? Qual que é o problema dela? E aí eu vou perceber, vou começar a entender se esse é um recurso que tem valor para o meu cliente. E o que eu posso fazer para gerar cada vez mais valor para ele? Então, a análise que eu faço é sempre olhando o cliente, o valor para ele. O meu curso tem valor para ele? Qual que é a expectativa de quem compra um curso pela internet?